E aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma live aqui no Instagram. Esse vídeo depois vai estar também no Facebook. E quero convidar você que está no Facebook e, na realidade, no YouTube, né? Então, você que está vendo agora no YouTube, quero convidá-lo a seguir o meu canal, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal. Procure no YouTube Daniel De Luca, faça a sua inscrição. Ative o sininho para ficar aí por dentro aí dos próximos vídeos que nós estamos fazendo e planejando, que tem muito assunto bom ainda para a gente tratar, e não estou fazendo todos agora assim com rapidez e nem atropelando as coisas, né? Eu acho que cada coisa no seu tempo, o tempo agora. De fato é que a gente continue com as nossas leituras nesse momento do livro do Apocalipse, tá legal? Então, se você está vendo esse vídeo agora pela primeira vez, quero convidá-lo aí no meu canal do YouTube a rever os vídeos anteriores, mas aqui no meu IGTV também você encontra os vídeos passados que falam daquilo que nós já tratamos, desde o panorama do livro do Apocalipse, desde uma visão geral e como ler o livro, né? Lembrando, e hoje é um capítulo muito legal, eu trouxe um paralelo aqui bem interessante que mostra, né? E a gente já vai entrar nisso aí, como a leitura do livro é uma coisa meio paralela, né? Isso é muito legal, muito interessante. Peço que você tenha aí um papel e uma caneta na mão, faça suas anotações, porque é muito legal algumas coisas que eu vou estar mostrando aí para vocês nessa noite, tá? A gente vai falar hoje do capítulo 16, as taças estão sendo derramadas, e são 7 taças. Só lembrando que essas taças que serão derramadas agora, esses eventos cósmicos, né, eles não são novidade, eles não são uma coisa inédita, mas fala de fatos e acontecimentos de coisas que já passaram, tá? Coisas que já aconteceram e agora vai ser contado de uma forma diferente. Só deixa eu tirar as notificações aqui, que tem gente mandando... Deu, agora já ficou melhor. Então, gente, capítulo 16, vamos começar. Aqui a gente vai ter as 7 taças, e eu quero que você preste atenção, porque essas taças, elas têm um paralelo com as 7 trombetas. A gente já falou das trombetas nos vídeos passados, e hoje a gente vai falar então das taças, que são 7. E eu quero que você preste atenção, porque eu vou ler alguns textos aqui, e você vai ver, eu já citei isso na semana passada, mas eu vou falar aqui para que você veja assim com mais clareza como esses paralelos são bem interessantes. Lá no capítulo 8 fala das 7 taças, né? Então, por exemplo, no capítulo 8, versículo 7, fala de um evento que acontece na Terra. Então, Apocalipse 8, 7 diz assim: primeiro o anjo tocou a trombeta, houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, das árvores e também toda a erva verde. Isso aqui é a primeira trombeta. Agora, olha como no capítulo 16, verso 2, também fala de um evento que acontece na terra. Então, Apocalipse 16, 2 diz assim: saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Ou seja, aqui no capítulo 16, verso 2, eu tenho mais detalhes daquilo que já foi dito, que aconteceu lá no capítulo 8, no versículo 7, na ocasião da primeira trombeta. Olha que interessante. A gente viu um evento sobre a terra, agora um evento sobre o mar. Então, Apocalipse 8, 9 fala de uma trombeta que foi tocada e diz assim no versículo 9: e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. O evento agora é no mar. E foi destruída a terça parte das embarcações. Quando eu leio agora o versículo 3 do capítulo 16, diz assim: derramou o segundo a sua taça aonde? No mar. E este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Ou seja, novamente, essa segunda taça, ela faz menção a um evento que já aconteceu lá no capítulo 8. Olha o paralelo de novo.
Agora, a gente já falou de eventos na terra, no mar e eventos nos rios e nas fontes. Então, se a gente olha o capítulo 8 de Apocalipse, verso 10, diz assim: o terceiro anjo tocou a trombeta, caiu do céu, a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. Então, agora sobre rios. E no capítulo 16, verso 4, o que eu encontro? Derramou o terceiro anjo a sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. Você está vendo? Novamente paralelo. Agora, um evento sobre sol, luas e estrelas. Então, lá no capítulo 8, verso 12, diz assim: o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto dia como noite também. Agora, indo para o versículo 8 do capítulo 16, olha o que acontece quando o quarto anjo derrama a sua taça. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Então veja, eventos nos seres celestes, tá? Agora, um outro paralelo, um quinto paralelo que a gente encontra, que fala de escuridão, tortura e uma angústia nos ímpios. Então lá no capítulo 9 agora, então a gente sai do capítulo 8, vai para o capítulo 9 de Apocalipse, verso 2 e 5, tá? Então verso 2 e verso 5 diz assim: e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e como fumaceira saída do poço, escureceu-se, preste atenção, o sol e o ar. E aí, verso 5 de Apocalipse 9, foi-lhes dado também que não os matassem, fala dos demônios que serão liberados no final dos tempos, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Então, a gente vê este evento acontecendo lá nas trombetas, no início do capítulo 9, e fala de um período, uma atmosfera de escuridão e tortura para os ímpios. Agora, olha o que acontece no verso 10 de Apocalipse 16. Derramou o quinto anjo, a quinta taça, sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Você consegue perceber que esse evento agora das taças que estão sendo derramadas, ele encontra eco, ele é um espelho, ele faz menção a eventos que já aconteceram lá no capítulo 8 e no capítulo 9 de Apocalipse. Olha que legal. A gente continua, tem mais paralelo aí, não parou. Olha o sexto paralelo. E agora faz menção sobre o rio Eufrates. Então, Apocalipse 9,14 diz assim: dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram amarrados junto ao grande rio Eufrates. E daí eu vou para o capítulo 16, e verso 12, o que diz? Derramou o sexto anjo, a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Você está vendo? Rio Eufrates. E o último paralelo que a gente encontra aqui é Apocalipse capítulo 9, verso 13. Então, Apocalipse 9, verso 13, anote aí, diz assim: o sexto anjo tocou a trombeta, eu vi uma voz procedente dos 4 ângulos, uma voz que vem do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus. Então, fala de uma voz no céu. E no capítulo 16, verso 17, também fala de uma voz no céu, um paralelo. E diz assim: então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu uma grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: está feito, consumado está. Então você viu? É por isso que eu volto a repetir, você que está vendo esses vídeos aí pela primeira vez, chega assim, meu Deus, já está em Apocalipse 16, 8 e 9. Veja os textos, veja os vídeos que estão aqui no meu IGTV, veja os vídeos que estão lá no meu canal do Apocalipse, não, no YouTube, Procura lá no YouTube Daniel De Luca, para você entender o fio da meada, Mas só para te localizar, o livro do Apocalipse não deve ser lido de forma literal, do capítulo 1 ao capítulo 22. Ele é dividido em porções, na realidade em 7 partes. Cada parte que se repete, ela conta eventos da anterior sobre um outro ângulo, dando mais detalhes. Então, o capítulo 8 e 9, que fala, por exemplo, das trombetas, ele é complementado pelo capítulo 16, que fala das 7 taças. Então não são eventos diferentes, é o mesmo evento ou os mesmos eventos, mas agora no capítulo 16 eu tenho detalhes e nuances diferentes que não foram falados
ali no capítulo 8 e 9. Então, é muito legal, né? Espero que você tenha anotado esse paralelo aí. Se você não anotou, depois reveja esse texto, esse vídeo que vai ficar salvo aqui no meu IGTV. Eu dei esse panorama aqui para que agora a gente entre no capítulo 16 e entenda tudo o que está acontecendo. Lembrando que tudo que acontece no capítulo 16 já aconteceu nos capítulos anteriores. São coisas que já aconteceram. Não são novos eventos, mas são eventos que já aconteceram e agora com mais detalhes. Vamos ler juntos? Capítulo 16, verso 1 e 2 diz assim: Aconteceu que ouvi uma forte voz que vinha do santuário e ordenava aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da ira de Deus. Tempo de julgamento. A gente sabe que o julgamento não é para o salvo, não é para o eleito, porque sobre este não há mais condenação, né? A Bíblia diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, capítulo 16, não fique com medo, ele não é para os crentes, é para os ímpios, porque são taças da ira, e a ira é derramada por todo aquele que rejeita a Deus. Versículo 2. Partiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e todas as pessoas portadoras da marca da besta e os adoradores da sua imagem foram atacados por feridas dolorosas e mortais. E aqui, gente, no capítulo 16, eu quero que você preste atenção em outra coisa. A gente já viu que tem um paralelo entre o capítulo 16 e os capítulos 8 e 9 do mesmo livro do Apocalipse. Mas agora, no capítulo 16, a gente vai ver um paralelo entre as taças da ira de Deus e os eventos da libertação do povo de Israel lá do Egito. Olha que interessante. São eventos também paralelos, ou seja, eu preciso ter em mente e compreender todos os eventos da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito e ver que há um paralelo aqui no livro do Apocalipse, uma coisa extraordinária. Então, a primeira taça, ela lembra o quê? A 6ª praga do Egito, né? Quando as úlceras se manifestaram no povo lá, né? Então, aqui são doenças ou coisas que acontecem no corpo daqueles que estavam adorando a besta, pessoas que vivem uma vida contrária à vontade de Deus e é que a sua saúde é atingida. Então tem um paralelo aí com a 6ª praga do Egito. Verso 3 do capítulo 16 do livro do Apocalipse diz assim: E veio o segundo anjo e derramou a sua taça sobre o mar, e este se transformou em sangue como de um morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Olha aí, vocês lembram de alguma coisa que aconteceu na libertação do povo de Israel no Egito, que as águas se tornaram em sangue? Lembrou? Olha aí. Então essa segunda taça, ela se relaciona com a primeira praga do Egito, que está lá em Êxodo, capítulo 7, verso 17 a 21. Né? Então aqui atinge o ser humano, agora não diretamente, mas indiretamente, porque o homem, de certo modo, depende aí do mar para viver. Então a primeira taça ela atinge a saúde humana, a segunda taça atinge o mar e indiretamente as vidas ou os seres humanos. Agora, lendo do capítulo, o versículo 4 a 7, diz assim: O terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes, e todos eles se transformaram em sangue. Agora são águas doces. Então, ouvi o anjo responsável pelas águas declarar: Tu és justo, tu, o santo, que és e que eras, porquanto julgaste estes crimes. Que crimes são estes? Ou seja, o anjo aqui ele dá a razão da ira, né? Verso 6, porque eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas. E agora tu lhes deste sangue para beber, pois é isto o que merecem. E ouvi que do altar procedia a seguinte exclamação ou aclamação: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são todos os teus juízos. Então a terceira taça, assim como a segunda, faz menção à primeira praga do Egito, né, quando as águas se transformaram em sangue. Então, novamente, algo que é necessário e vital para a vida humana é atingido, e neste caso aqui são as águas, tá bom? E é interessante porque no verso 6 aqui de Apocalipse 16, né, o anjo explica o porquê desta ira, porquê deste momento aqui de fato de julgamento, né? E nós vemos vozes clamando ao redor do trono, né, louvando e adorando a Deus pela sua justiça. É bem provável que quem está
clamando, né, adorando a Deus, glorificando a Deus, porque a justiça está sendo efetuada sobre os ímpios, é a voz daqueles que foram martirizados aí na tribulação, na grande tribulação. E a gente vê essas vozes diante, essas vidas diante do trono, lá em Apocalipse capítulo 6, verso 10. Acontece então esse clamor por justiça, né? É por isso que a gente crê, de fato é claro, que as pessoas quando morrem, elas não ficam dormindo, mas elas estão plenamente conscientes. Não é nem o intuito desse vídeo hoje, mas aqui é um texto que fala de pessoas, ou faz menção a pessoas que já partiram, mas elas estão vivas. Vamos continuar a leitura? Agora vamos ler o verso 8 e verso 9, diz assim: Veio o quarto anjo e derramou a sua taça sobre o sol, e foi concedido poder ao sol para queimar a humanidade com o fogo. As pessoas foram queimadas pelo forte calor e, colocando a culpa em Deus, para variar, blasfemaram contra o seu nome, que tem domínio sobre essas pragas. Diante de tudo isso, ainda recusaram arrepender-se dos seus pecados para poderem render glória a ele. Então essa quarta taça, ela faz menção à maldição que Deus derrama sobre aqueles que não o temem. Dá uma lida em Deuteronômio capítulo 28, verso 22, faz menção a isso aqui. Então aqui o elemento sol, como eu já falei no início desse vídeo, né, houve uma atuação em cima dele sob a ira de Deus, e ele atingiu os ímpios que ainda assim não se arrependeram de seus pecados. Continuando a leitura, verso 10 e 11 diz assim: Então o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou sob trevas. A aflição foi de tal grandeza que os homens mordiam as suas próprias línguas e blasfemavam contra o Deus dos céus por causa das terríveis dores que sentiam provocadas por suas muitas feridas. Contudo, nem mesmo assim se arrependeram de suas obras malignas, para que pudessem glorificar ao Senhor. Então essa quinta taça, ela atinge diretamente a besta, tá? E aí a gente vê este juízo sobre a besta, que naquele tempo era o Império Romano, né? E a gente já falou sobre isso lá no vídeo do capítulo 13. Então você quer saber mais exatamente sobre este tópico aqui, reveja aqui no meu IGTV ou no meu canal do YouTube o vídeo sobre o capítulo 13, quando Deus ele diz quem está por detrás da perseguição, que é o imperador, mas quem está por trás de fato é o próprio Satanás. Então nós vemos aqui, gente, um julgamento de Deus sobre os poderes políticos, religiosos que se levantam contra ele. E aí eu quero te falar algo, né? Ao contrário da visão pré-milenista, que erroneamente, né, afirma que Jesus reinará fisicamente aqui no milênio, né? Gente, Jesus ele já reina hoje. Cristo ele já recebeu autoridade nos céus e na terra. Ele fala isso em Mateus 28, e essa cena maravilhosa, essa descrição dessa cena onde Jesus recebe a autoridade, ela se encontra lá no capítulo 4 e 5 de Apocalipse, uma visão dos céus, onde Deus em parte, Deus é o agente principal e depois é o Cordeiro. Eu quero que você reveja lá os vídeos dos capítulos 4 e 5 que fala disso. Então, Jesus ele julga e continua julgando as nações com cetro de ferro. E a história tem mostrado que povos que não deram ouvido à mensagem de Deus foram retirados do cenário internacional, por mais poderosos que foram seus impérios. Naquela época, naquele momento histórico, o fato de eles não se dobrarem a Deus, Deus os retirou da história. Daí a gente vê o Império Egípcio, o Império Assírio, o Império Babilônico, a própria Grécia, Roma. Mais recentemente, nós vimos a União Soviética cair, e hoje nós temos grandes inimigos do cristianismo, que é a China, não é o povo chinês, mas é o Partido Comunista Chinês, que merece toda a nossa repulsa. O Partido Comunista Chinês não é o povo chinês, que é escravizado também por esse sistema maligno que é o comunismo, e por este partido genocida, assim como, por exemplo, Coreia do Norte, os países islâmicos. Então, todos estes países que hoje
né, representam uma força que às vezes parece invencível contra o cristianismo, não se preocupe, porque esse texto diz e garante que eles têm data para acabar. E eles vão terminar, porque quem manda na história é Cristo, não é nenhum homem, nenhuma ideologia, principalmente comunista e maligna como ela é. Então aqui nós vemos que a quinta taça ela atinge a besta, que é o Império Romano invencível na época, e nem se nomeia mais. O Império Romano só sobrou ruínas. É isso que vai sobrar desses impérios malignos, tá legal? E agora a gente continua a leitura. Vamos ler aqui do versículo 12 ao versículo 16, acompanhem comigo. Veio o sexto anjo e derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e suas águas secaram, a fim de que preparasse o caminho para os reis que vêm do Oriente. E aconteceu que observei saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Ora, são espíritos de demônios, então o texto já diz o que é, que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a grande batalha do dia do Deus Todo-Poderoso. Gente, olha aí o dia da batalha do Deus Todo-Poderoso. Esse é mais um nome para um evento. Que evento é esse? A volta de Cristo, tá? E aí, verso 15 e 16 tem um alerta. Eis que venho como vem o assaltante. Bem-aventurado todo aquele que se mantém alerta e conserva suas vestes preparadas, pois assim não terá de correr nu e ter sua vergonha exposta ao público. Então os 3 espíritos se reuniram num lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Então essa sexta taça derramada aqui, ela manifesta, né, a oposição do diabo, que é o próprio dragão, de Roma, que é a besta, e do falso profeta, que é a máquina religiosa, a serviço da besta, né? Então essa falsa religião centrada no homem e que serve aos propósitos não de Deus, mas de Satanás. Né? Esse falso profeta, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, ele vai fazer com que as pessoas, elas de fato adorem a besta, tá? E vivam uma vida que é contra Deus. E aqui, de algum modo, eles vão se reunir num lugar chamado Armagedon e vão lutar uma luta idiota e ridícula contra Deus, tá? A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente, não é o tema hoje, mas a gente vai voltar nesse assunto. Deixa ele penduradinho aí que nós já vamos falar. O certo é que essa mesma batalha, né, ela, como eu acabei de falar, ela vai ser mencionada novamente lá no capítulo 19, verso 11 a 21, e no capítulo 20, verso 7 a 10. Então, mais para frente, nós vamos falar desta batalha que aqui ela é mencionada. Tá? Então a gente vai ver mais detalhes, como eu falei, como o livro ele é lido em porções, né? As futuras porções vão trazer mais clareza sobre estes textos e eventos que agora começam a ser introduzidos nessa nova leitura destes eventos aqui. E aí finalmente a gente termina o capítulo, e eu quero ler com você do verso 17 ao 21, diz assim: E aconteceu que o 7º anjo derramou sua taça no ar, e do santuário projetou-se uma grave voz, que vinha do trono e dizia: Está consumado, está feito. Imediatamente ocorreram relâmpagos, vozes, trovões e um colossal terremoto. Nunca havia interrompido um terremoto tão devastador, de proporções tão devastadoras quanto esse, desde que o ser humano existe sobre a terra. Olha a terra em convulsão. A cidade grande foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações simplesmente desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e a fez beber o cálice do vinho do furor da sua ira. A gente já sabe quem é a Babilônia, reveja os vídeos passados aí. Todas as ilhas fugiram e as montanhas foram aplainadas. Desabou o céu sobre a humanidade, uma tempestade com enormes pedras de granizo, com cerca de 35 quilos cada, precipitou-se sobre os habitantes da terra, e eles blasfemaram contra Deus por causa dessa calamidade, pois seu castigo foi sobremodo grande. Então, aqui na 7ª taça, o que ela apresenta com todos esses eventos tão críticos, tão cataclísmicos, né? Nada mais é, gente, do que a volta de Jesus. Aqui é mais uma descrição do dia da volta de Jesus. Por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 6, verso 14, nós também encontramos uma descrição
da volta de Jesus. E o que diz lá? Eu quero ler para você, diz assim: e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Então veja, mais uma descrição da volta de Jesus, ok? E aqui, este juízo que iria acontecer sobre Roma, do ponto de vista de João, que estava recebendo a revelação, mas do nosso ponto de vista, ele já aconteceu, tá? É um juízo na história. Então o Império Romano já foi julgado e esse texto ele fala isso. Tá legal? E aqui nós encerramos com isso o capítulo 16. Tá? A Elke perguntou aqui, quando o texto menciona esse cenário da volta de Jesus, é figurado ou literal? Elke, eu vou te dizer que de algum modo ele é literal, tá bom? Essas coisas elas de fato vão acontecer. Não necessariamente são granizos de 35 quilos, não necessariamente é um terremoto como nunca houve, não necessariamente as ilhas, como diz o verso 20, fugiram, mas a ideia que se passa é que a ordem da criação ela vai ser exterminada. Esse que é o lance. Então, no dia da volta de Jesus, quando vai acontecer o arrebatamento, quando vai acontecer o grande trono, o juízo do trono branco, quando de fato essas coisas todas acabarem, né, vai ser um evento cataclísmico no sentido cósmico, tá? Porque vai acontecer o estabelecimento de novos céus e nova terra. Então, você vai ver um novo céu e nova terra, tudo que está aqui vai passar. O próprio texto fala e a Bíblia fala isso em outros momentos. Então, necessariamente, eu sei que nossa mente vai para uma noite terrível, uma tempestade como nunca houve, com vozes, trovões, relâmpagos, terremotos, maremotos e granizo enorme. Isso nos assusta, eu imagino que sim, mas o fato é que, literal ou não, vai ser o dia onde a ordem atual das coisas vai terminar. Naquele tempo houve o julgamento então sobre Roma, que seria repetido esse julgamento para todos os impérios mundanos ou humanos que se levantaram contra Deus ao longo da história, até que finalmente o sistema babilônico, esse sistema que se opõe contra Deus e que vai se manifestar no final dos tempos na figura de uma pessoa que é o anticristo, isso tudo vai ser julgado, é o que o texto está dizendo. Então, capítulo 16, com as 7 taças sendo derramadas, são 7 taças de ira. Quando fala de ira, fala de julgamento. O julgamento não é contra a igreja, não é contra os eleitos, mas é contra, sim, a igreja falsa, a gente pode dizer, para não generalizar, porque falou igreja nem sempre, mas é um julgamento contra a falsa religião, na figura do falso profeta, contra a besta e o anticristo. Então, um sistema religioso, político e espiritual que se opõe contra Deus. Tá? Aqui a gente vê esta manifestação do julgamento e no finalzinho, mais uma descrição que compõe o cenário da volta de Jesus. Tá legal? Espero ter sido claro. Eu vi que o Lucas, meu brother, falou aqui, fazer um vídeo sobre o fato de o homem não poder salvar-se a si mesmo, né? A gente faz qualquer hora, mas se a Bíblia diz que o homem sem Cristo ele está morto, o morto não pode fazer nada, né? Ele está imóvel, o morto não pode salvar. Então, gente, não é você que aceita, não é nós que aceitamos Jesus, ele que nos aceita, viu? Senão não há lugar para orgulho nenhum. Eu aceitei Jesus. Não, meu filho, Jesus que te aceitou como você é, Jesus que me aceitou como eu sou, desse jeito assim, todo errado, e Jesus nos ama pela sua graça e misericórdia. Tá legal? Mas a gente faz um vídeo sobre isso em outro momento. Bom, gente, a gente chega ao final do vídeo. Quero convidar você que talvez não entendeu muito o que a gente está falando, quero ressaltar. Nós estamos numa série sobre o Apocalipse, era 2 vezes por semana, se tornou semanal, até pela correria que eu tenho na farmácia, está bem intensa, eu não consigo preparar com qualidade como eu deveria ser preparado. Então, toda semana, quinta-feira, a não ser que aconteça algum contratempo, então na próxima quinta a gente se encontra, e eu quero novamente reforçar que você reveja os vídeos anteriores que estão lá no meu canal do YouTube, procure lá Daniel De Luca, e os mesmos vídeos estão aqui salvos no meu IGTV também. Então vale a pena você rever estes vídeos para pegar o fio da meada, né? Não é uma leitura fácil, não é uma leitura linear, mas eu não estou me atentando a
todos os detalhes do texto, senão nós ficaríamos o resto do ano falando de poucos capítulos, mas a ideia é exatamente passar uma linha geral para que aqueles que nunca nem passaram pelo livro do Apocalipse possam se achar, então isso aqui quer dizer aquilo. E se vocês tiverem, ao final de tudo, uma ideia geral do livro do Apocalipse, eu já vou estar muito feliz e eu creio que aí já cumpri minha missão. Tá legal? Tem gente muito mais capacitada do que eu que pode dar mais detalhes que nem eu sei, mas essas pessoas podem dar. Mas a minha ideia é fazer algo de fato um pouco mais simples. Tá legal? Espero que tenha sido legal para vocês. Obrigado ao carinho de todos, obrigado pela presença de todos, né? Nesta noite fria. E na próxima quinta-feira, então, nós vamos retornar e vamos falar do capítulo 17. E o capítulo 17 é bem interessante. E dúvidas que vocês tiverem, me chamem aqui no Instagram, mande um direct. Quem tem o meu WhatsApp também pode me chamar por lá. Na medida do possível a gente vai ajudando. Mas assim, gente, o bicho tá pegando. O bicho tá pegando. E agora a gente vai ver como as coisas vão ficar complicadas para todos aqueles que negaram a Deus e que estão aí no way of life da besta. Tá legal, gente? Obrigado, boa noite a todos. Então tem expectativa para aquilo que vai acontecer no capítulo 17, e aí falta 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Então falta pouca coisa. Ô Wagner, um abraço para você. Que bom que vocês gostaram aí. Procurei ter sido simples e prático, tá legal? Deixa eu abrir o capítulo 17 aqui com você. Se tiver alguma dúvida, me manda aqui. O Covid é só pra gente ter um gostinho do que a turma vai passar quando chegar o momento do bicho pegar mesmo, né? Então, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, Apocalipse 17. E aí a gente vai ver, né, novamente uma descrição da prostituta e da besta, o julgamento, e a gente vai mais uma vez ver a identidade da besta. Depois a gente, Apocalipse 18, novamente a queda da Babilônia. A gente ainda vai ver mais tarde as bodas do Cordeiro, como Cristo vence o falso profeta e a besta. Apocalipse 20 fala dos 1000 anos, que basicamente é a volta de Jesus novamente descrita, e aí a gente vem finalmente novos céus e nova terra e depois eternidade. Gente, obrigado pelo carinho de todos. Obrigado por separar esse tempo aí pra gente ficar um pouquinho juntos, tá bom? Forte abraço, eu vou encerrando por aqui. Deixa eu até desligar meu tabletzinho aqui. E precisando da gente, a gente tá às ordens naquilo que a gente pode ajudar. Os meus irmãos da igreja presbiteriana que passaram por aí, beijo no coração a todos, aos outros meus irmãos. Que Deus os abençoe também. Tenham uma ótima semana, se cuidem, porque o Covid aí, a coisa tá pegando. Então é bom a gente se cuidar, né? Tome seus suplementos vitamínicos, tenha sempre um álcool gel perto, faça a sua higiene, porque a coisa não tá brincadeira não, tá legal, gente? Beijo no coração, forte abraço, fui, tchau, tchau.